as câmeras de vocês. Eu vou conseguir fazer isso a partir do meu celular, que ele é um pouco limitado. Eu não vou conseguir acompanhar o chat. Mas se porventura vocês quiserem perguntar algo, falar algo, podem comentar no chat e pedir para algum colega falar no microfone, certo? Ou podem falar diretamente no microfone, que inclusive acaba sendo até mais interessante. Por quê? Porque eu vou projetar os meus slides e aí eu não vou conseguir ver vocês nas câmeras aqui no computador. Deixa eu só ligar o meu celular para eu pelo menos ver as câmeras de vocês conforme é possível. Show! Pessoal, como eu já comentei na nossa última conversa, na quarta-feira passada, sou o professor Samuel Lemos e eu estou hoje à frente do Departamento de Administração e Planejamento do nosso campus. Estive como coordenador do curso, passei a bola para um cara absurdamente capaz, o professor Paulo, que vocês já conheceram, e certamente ele já deve ter orientado vocês conforme é necessário nesses passos iniciais. E, naturalmente, algumas coisas vocês vão precisar de um pouco mais de tempo. Essa nossa imersão nos estudos, num ambiente de administração, num campo de estudo denso e transversal como o nosso, é crucial que seja feito de uma maneira um pouco mais lenta. E não estar vindo aqui no campus dificulta, inclusive, algumas coisas. Eu gosto de afirmar que quem fala que quem está no trabalho remoto ou na aula remota está à vontade é porque ou não conhece nada do trabalho da aula remota ou não tem o mínimo de sensibilidade frente ao que tem acontecido. As pessoas tinham expectativa de que a gente ia poder trabalhar na praia, com o nosso notebook e olhando grandes vistas. O que esqueceram de avisar é que todos nós, ou pelo menos a maior parte de nós, tem uma série de desafios que eles não são simplesmente superáveis a golpes de espada. Nossa família nem sempre consegue nos fornecer o mínimo de, vamos dizer assim, condições materiais para a gente ter um ambiente de trabalho adequado. E a nossa família nem tem culpa disso. Os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que moram conosco, são tão vítimas disso quanto nós. Eu não sei vocês, mas tem sido muito difícil convencer os meus filhos que eu estou em casa, mas eu não estou em casa, estou trabalhando. Então, não posso dar a atenção que muitas vezes eles querem. Tem sido muito difícil convencer o meu vizinho, que adora uma furadeira depois das 7 da noite, ou o carro do ovo, o carro do Mercantil Bom Preço, que todos os dias insiste em passar justamente quando eu estou em reunião. Hoje vocês não vão ouvir nenhum tipo de barulho nesse sentido, porque eu não estou na minha casa. Mas a gente tem sofrido muito com o ensino remoto, porque fica aquela sensação de que a gente escapa algo, a gente não consegue ter a plena certeza que está absorvendo o conteúdo como supostamente se deveria. E eu parabenizo todos vocês que já entraram no curso sabendo que neste momento estamos no ensino remoto. E, gente, eu não quero dizer com isso que as aulas remotas não prestam. A gente está fazendo isso há um ano, mas há um ano eu insisto que essa não é a melhor metodologia. Por quê? Porque a gente não está fazendo isso de 100% vontade. Nós gostaríamos de estar perto. Nossa estrutura institucional é feita para o ensino presencial. Os nossos professores são capacitados para dar aula presencial. Nós temos uma sociedade que gira nessa lógica. O ensino remoto, ele tem características que nem se aproximam tanto do ensino à distância, porque quando se fala em ensino à distância, pressupõe haver uma estrutura maior e melhor
para que vocês consigam acompanhar estas aulas. Então, a gente está meio que no NEM. Nem é presencial, nem é à distância, é remoto. Isso é meio louco, porque acaba que ficamos com a sensação de que a gente está no pior dos mundos. Esse é um ponto que eu gostaria de ser franco com vocês. Aplaudo cada um que está aqui, agradeço a cada um que está aqui e peço que vocês reconheçam também que esse esforço ele é mútuo. Não é fácil, a gente passa o dia, a gente tinha uma aula preparada e naturalmente todo semestre eu vou atualizando essa aula, com leituras que eu faço, com notícias novas, com coisas para a gente não ficar dando em 2021 a mesma aula que dava em 2017. Não faz sentido isso. Mas todas essas aulas precisaram de uma reformulação quase que de 180 graus, porque a gente rodava de um jeito e não dá para partir do pressuposto que no remoto vai ser a mesma coisa, só que agora eu falando com o computador. Então, gente, eu peço encarecidamente que vocês participem, interajam, porque é muito importante a gente fazer essa troca. Eu vou conversar já sobre o que eu entendo como ensino e aprendizagem, mas de antemão eu queria deixar claro para vocês que eu não acredito em comunicação que não acontece por meio da troca. Estamos aqui para trocar ideias. Vocês não são uma mala em que eu deposito conteúdo. Vocês não são repositórios que recebem um conteúdo mastigado. Vocês são pessoas com sonhos, com experiências, com expectativas. E isso tem que ser considerado, sobretudo, por vocês mesmos. Afinal, ninguém vai conseguir ensinar alguém que não deseja aprender. Tem uma história sobre isso que eu acho muito legal. Vocês já ouviram falar de Camões, não já? Ou não? Ninguém nunca ouviu uma piada de Camões? Já sim. Pronto. Tem uma história de Camões que eu acho massa, que diz que ele estava num reino e ele foi desafiado pelo rei, né? O rei queria mostrar que era mais esperto que o Camões. O Camões tinha toda aquela fama, né, de ser esperto, de ser desenrolado. E o rei queria dizer, pois eu vou dobrar esse caboclo. Vamos ver? O plano do rei era bem simples. Ele tinha um pássaro na mão e ele ia perguntar ao Camões se o pássaro estava vivo ou estava morto. E aí, o plano do rei era muito simples. Ele, se recebesse do Camões a resposta que o pássaro estava vivo, ele ia apertar a própria mão, esmagar o pássaro e matá-lo. Se o Camões dissesse que o pássaro estava morto, o rei ia simplesmente abrir a mão e soltar o pássaro, e de todo jeito ele ia demonstrar que o Camões foi enganado. E aí, o que o Camões fez? Quando o rei, em posse do pássaro, perguntou, Camões, o pássaro está vivo ou está morto? Camões prontamente respondeu, a resposta, meu rei, está em suas mãos. Vocês entenderam essa história? Linneu Carlos levantou a mão. Quer falar, meu amigo? Fica à vontade. Olá, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. É sobre essa interatividade mesmo que o senhor falou. Sem dúvida nenhuma, é primordial e essencial para a gente dar início às nossas atividades, já que estamos começando as nossas aulas. Porém, realmente, professor, concordo plenamente com o senhor, é muito difícil essas aulas remotas, mas não é tão difícil, não as disciplinas, acredito que não, que isso aí a gente vai conseguir ao longo do tempo, estudando conhecimento, né? A gente vai adquirindo conhecimento ao longo do tempo. O que é mais difícil que eu estou percebendo é essa interatividade com os novos aplicativos. Então, assim, vocês esperam da gente essa sincronização, né, de professor com aluno,
ela não vai existir, professor, penso eu, enquanto a gente não conseguir dominar, de fato, os aplicativos, porque é um aplicativo atrás do outro, tudo novo para a gente, isso aí é muito novo. E eu acho que não todos, mas alguns professores, acredito eu, que esperam que a gente já chegue dominando tudo, que parece que a gente já conhece tudo, e não é bem assim. A gente vai levar tempo, demanda muito tempo para a gente conhecer primeiro os aplicativos, saber andar neles, navegar neles, para depois fazer parte aí da nossa aula do jeito que vocês esperam. Eu estou falando essas coisas porque, na verdade, eu acho que vocês já sabem disso, mas é assim, eu acredito que vai ser muito difícil por conta disso, viu? Boa noite. Boa noite, Lineu, né? Isso Aniele. mesmo. Lineu, muito obrigado pela sua fala, cara. É importante mesmo que vocês expressem essa opinião e eu vou levantar, não expressamente quem foi, mas eu vou dizer como uma colega falou aqui no chat, o Andrés também, algumas pessoas falaram sobre isso, concordando com sua fala. Então, eu vou levantar o assunto para que haja um pouco mais de parcimônia nesse sentido. Mas eu agradeço suas palavras. Isso não só tem sido considerado ao longo desse tempo que a gente está no ensino remoto, como vai continuar sempre no nosso foco, inclusive no tempo de aula, inclusive na sistemática de aula. Não ache que o que tem sido empregado hoje é o mesmo que estava acontecendo um ano atrás. A gente tem testado e retestado várias formas e percebido coisas que nitidamente não funcionam. E essas coisas que a gente já percebe que não funcionam, a gente vai abolindo. O uso das plataformas, hoje, é a única sistemática disponível, mas ela não é utilizada apenas por isso. O Google Sala de Aula, com o tempo vocês naturalmente vão pegando um pouco mais o jeito com ele, mas ele é um campo bastante intuitivo. Eu vou daqui a pouco parar para mostrar um pouquinho sobre a nossa disciplina de Fundamentos em Administração. Mas eu queria fazer um link disso com a história que eu estava contando há pouco, para deixar claro que, a partir dessa história do Camões e o Rei, o que fica claro e foi mais perceptível desde que a gente começou ao longo, desde a primeira aula remota e até essa de agora, que infelizmente não vai ser a última, né? Mas o que a gente percebeu de cara é que essa interação, ela não é uma opção para que o ensino de fato aconteça. E eu vou até pedir perdão. Para o ensino acontecer, a gente pode até fazer isso. Mas para a aprendizagem ser efetiva, não adianta estabelecer uma comunicação em que só um lado fala. E assim, eu não estou aqui querendo pegar na muleira de ninguém. A gente está se conhecendo agora. Eu não tenho do que reclamar de vocês. O que eu estou falando para vocês tem a ver com experiências, inclusive, de outras turmas, em que acaba ficando uma coisa muito apática, em que o aluno tem expectativa de encontrar o conteúdo separado em pequenas pílulas. A história do Camões ilustra bem isso, porque o ensino está aqui. A aprendizagem vai precisar ser a partir de uma ponte em que o outro lado deixa a porta aberta. Está nas mãos de vocês. E vejam, eu não quero dizer com isso que vai ser fácil e é só querer e vocês vão conseguir. Eu não sou muito fã, na verdade, não sou nada fã do discurso meritocrático que esquece determinadas condições, inclusive materiais, que muitos de nós sofremos. Às vezes, a gente queria estar dedicado 100%, mas tem um pai doente. Às vezes, a nossa cabeça não está 100%. Às vezes, é um filho que só tem aquele horário para estar conosco. Às vezes, a gente tem dificuldades, tem limitações que, de fato, tornam as coisas mais difíceis. Isso não tenham preocupação, porque a gente sabe, na hora, inclusive, de elaborar uma aula. Mas é importante que a gente faça um esforço extra, tire energia, às vezes, de onde não tem,
para que vocês estabeleçam uma rotina e todos os dias, no horário que vocês estariam aqui no IFCE à noite, de 6h30 até as 9h30, 10 horas, pelo menos tenta reservar esse tempo para vocês se dedicarem ou a assistir aula ou a estudar sobre as aulas que foram passadas. Alguns professores, eles passam vídeos, outros professores passam uma apostila, outro professor prefere uma aula mais síncrona, outros fazem um mix das duas coisas. Acontece. Didaticamente, cada um vai seguir um caminho. Mas é importante que, indiferente a esse caminho, vocês estejam dispostos. Está na mão de vocês a coisa rolar bem ou não. E claro, gente, eu não estou querendo aqui fazer um discurso dizendo que quando não há aprendizagem, a culpa é do aluno. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe muito bem que é um processo de dois lados. Mas deixa eu falar mais sobre isso. Para a nossa conversa de hoje, eu queria explicar um pouquinho sobre o Google Sala de Aula. Eu vou, inclusive, abrir agora para a gente fazer uma demonstração de como é a nossa disciplina de Fundamentos em Administração. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso, sobre nossa disciplina, na verdade. E aí a gente entra no tema central, que é o que seria e para que serve a administração. Vocês continuam vendo a minha tela, certo? Certo. Vocês estão vendo aí a tela inicial da nossa disciplina de Fundamentos em Administração. Nessa tela inicial, vocês vão encontrar o mural. Nesse mural, vocês vão ver avisos. Isso daqui é o famoso quadro de avisos. Quando a gente quer, de alguma forma, deixar alguma coisa alertada para os próximos dias. Às vezes é uma tarefa que foi passada, às vezes é alguma eventual alteração de horário. Isso a gente vai tentar usar muito o grupo de WhatsApp, mas a nossa ferramenta oficial é esse mural para os avisos referentes à nossa disciplina. Vocês vão ver aqui nessa aba Atividades. Aqui vocês vão ver mais, na tela de vocês vai ter bem menos coisas. Na minha tem mais, porque isso aqui é o planejamento que eu já faço para o semestre inteiro, e eu vou fazendo adaptações ao longo das nossas conversas, percebendo o que é que vai funcionando, o que é que não vai. Mas na tela de vocês, vocês vão ver o que eu chamo de bússola. O que seria isso? Aqui, vocês vão ver todo o cronograma da nossa unidade 1. Por que você não tem o da unidade 2? Porque nós passamos por um processo de adaptação constante. Eu tenho, na minha cabeça, como é que vai ser Fundamentos em Administração até o último dia de aula. Mas eu quero ver se o que eu tenho em mente vai funcionar bem mesmo ou não. Eu não acredito num processo pedagógico enlatado. A aula que eu dou para vocês não é exatamente a mesma que eu dei semestre passado sobre isso. Então, eu vou percebendo o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, esse nosso cronograma, ele pode sofrer alterações. Por quê? Porque a gente vai percebendo no desenrolar das nossas aulas como é que vocês respondem às atividades, às coisas que são minimamente planejadas. E aqui eu coloquei o quê? Eu coloquei o conteúdo. A gente vai ver hoje sobre o conceito de organização e alguns desafios. Na aula que vem, a gente vai falar sobre áreas da administração, níveis da administração, conceitos de eficiência, eficácia, efetividade, e aí, sucessivamente, nós temos as nossas aulas planejadas. Vocês vão ter a nossa unidade 1 dividida, a nota final, em 2 etapas. Em várias das nossas aulas, vocês vão fazer tarefas. E tem uma pontuação referente a cada uma dessas tarefas. E, por fim, vocês vão fazer uma prova, valendo 10 pontos, certo? Soma, divide por 2, e aí você tem a nota da N1. Aqui, você vai encontrar o calendário da disciplina. Aliás, perdão, calendário de todo semestre, certo? E é isso que você vai ver na bússola. Juntamente com o conteúdo que eu coloquei para vocês pensarem. Vocês vão ver vários tipos de vídeos, vários tipos de
conteúdo que, se vocês quiserem se aprofundar nas nossas discussões, se vocês quiserem entender a fundo sobre o que a gente fala, vocês vão ter essa fonte de pesquisa. Esse livro em particular, gente, O Gerente Eficaz, do Peter Drucker, eu recomendo que você não conclua o curso sem ler esse livro. Eu recomendo firmemente que você passe isso aqui para sua avó, porque o Peter Drucker, ele é praticamente um dos evangelistas quando o assunto é a administração. Ele não é à toa que é conhecido como o pai da administração moderna. Coloquei algumas imagens em termos ilustrativos, coloquei vídeos no YouTube, aqui vocês vão encontrar bastante material, certo? Professor, é obrigado eu ler todas essas coisas? Não. Isso aqui eu coloquei um material extra que vocês podem ter acesso. Considere isso aqui como se fosse uma biblioteca. É uma biblioteca virtual. Eu vou acrescentar mais coisas ainda. Então, ao longo da disciplina, você vai ter a oportunidade de ter contato com esse conteúdo. Se você vai querer ou não, está na mão de vocês. Coloquei na nossa aula 1 os slides de nossa aula passada, certo? Se você, de repente, quiser consultar alguma coisa, os slides estão aqui. Coloquei na aula 2, que é o que estamos discutindo hoje, 2 tópicos. Professor, Geralmente... que na aula passada eu não estava ainda, que eu só entrei na repescagem, na sexta-feira. Viu? Tudo bem, tranquilo. Se você quiser, dá uma olhadinha lá nos slides. Mas foi basicamente uma acolhida. Conteúdo propriamente a gente começa hoje, certo? E aí, Okay. gente, na nossa aula 2, vocês estão vendo aqui o quê? Eu vou colocar nesse mesmo tópico a gravação do que estamos conversando agora. Eu coloquei já aqui um link de um vídeo no YouTube, que é do professor Pierluigi Piazzi. É muito bom esse vídeo, gente. Muito bom. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam hoje, quando a gente terminar a aula. Porque ele discute o assunto ensino e aprendizagem de uma maneira talvez um pouco grosseira, sim, mas muito realista dentro da nossa realidade. Geralmente, nas nossas aulas, eu coloco 2 tópicos. O principal deles eu chamo de feijão com arroz. O feijão com arroz é a expectativa mínima que eu tenho para o encontro do dia. No mínimo, come o feijão com arroz. Em algumas outras aulas, eu vou colocar um filé com fritas, talvez eu coloque uma sobremesa, talvez eu coloque só o feijão com arroz. Gente, é coisa de gordo mesmo, certo? Eu só falo em comida, então vão se acostumando. E aí, vocês vão ter tópicos diferentes. Professor, quer dizer que no dia que você botar o feijão com arroz, o filé com fritas, a sobremesa, eu vou ter que comer isso tudinho? Gente, de novo, o obrigatório entre aspas, que eu não obrigo vocês a nada, mas o exigível é o feijão com arroz. Lá vai ter expectativa mínima. Se tua fome está grande por aprendizado e você vai entrar nos outros pratos, fique à vontade. É com você. Tá certo? Basicamente, o Google Sala de Aula que eu estou apresentando, vocês já viram na ambientação que tiveram, né? Alguma dúvida sobre essas coisas que eu apresentei, pessoal? Não. Não. Show de bola. Então, vamos continuar voltando aqui para os meus slides. Gente, eu vi aqui algumas mensagens no chat. Pode colocar no chat. Eu só peço para que, se for alguma coisa que vocês queiram que eu comente, vocês falem no microfone. Que aí eu não... Senão eu acabo me perdendo. Funcionamento institucional. Eu acho que já explicaram sobre isso a vocês. Nosso curso subdivide-se em 2 unidades. A nota 1 e a nota 2. E tem a recuperação. A recuperação diz respeito às 2 notas. É importantíssimo que nenhum de vocês fique em recuperação, mas se for o caso, você que ficou em recuperação é porque ficou com nota menor do que 6, a nota final, certo?
E aí existe uma média ponderada entre a avaliação final, a média parcial que você está, dividido por 2. Tem que ser maior ou igual a 5. Vocês têm possibilidade de falta em 25%. Isso significa dizer que num curso com 20 aulas, você pode faltar, não sei, mas você pode faltar uma pouca quantidade, não falte muito não, 5. certo? 5 aulas, né? Então assim, eu recomendo que vocês não contem muito com isso, porque não é legal faltar, pessoal, não é bacana. Mas as nossas normativas prevêem essa questão de 25%. Geralmente, eu cobro a presença a partir da execução de uma tarefa, certo? Geralmente, eu vou cobrar nessa linha. Inclusive, lá no Google Sala de Aula, vocês vão ver como é que é feita a cobrança por cada uma das frequências em cada aula. Como eu gosto de trabalhar? Eu parto do pressuposto, como eu já disse, que vocês são adultos. Eu vou tratar vocês sempre como adultos. Eu não estou ensinando para crianças e não é nenhum demérito ensinar para crianças. Só é uma sistemática diferente. Eu não uso pedagogia, eu uso andragogia. Eu estou lidando com adultos, eu estou lidando com pessoas que têm um histórico, um conteúdo. E é importantíssimo que vocês entendam que eu quero saber o que vocês sabem. Eu quero que vocês tragam experiências de vocês. Eu quero que você comente, quando eu estiver falando, por exemplo, sobre o Taylor, que você acha ele um doido psicopata. Por quê? Porque não se trata pessoas desse jeito. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, é importantíssimo que vocês entendam a andragogia como nosso foco, porque é a nossa sistemática, a nossa metodologia, é assim que as coisas de fato acontecem. Isso é uma prática de ensino. Essa prática de ensino só se consagra em aprendizagem a partir do momento que vocês participam, interagem, perguntam. Por isso, os exercícios são importantes. Não é uma maneira de eu punir vocês. Eu tenho muito trabalho corrigindo exercício, gente. Não é chato só para vocês que fazem, não. É chato para eu estar olhando se você colou, aí lá vai eu jogar no Google, porque eu já vi essa frase em site tal. Aí lá vai eu, leio uma tarefa, eu li o que a Maria falou, aí, oxe, mas Márcio comentou isso também. Aí lá vai eu olhar no do Márcio, dá um trabalho da peste. Eu não gosto de corrigir exercício, mas eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque o exercício é uma maneira de interagir. É quando eu consigo perceber se o que eu estou falando está sendo entendido. Então, não considerem os nossos exercícios como uma punição, porque não são punições. Na nossa nota 1, nós vamos conversar sobre economia e administração. A gente vai se aprofundar bastante nesses dois temas, nessas duas ciências que são tão irmãs e tão importantes para a nossa vivência em coletivo. Na nota 2, a gente vai entrar um pouquinho na história da administração. E aí a gente vai estudar as escolas da administração. Nós vamos ver escola estruturalista, taylorista, nós vamos discutir sobre a escola humanista, nós vamos falar sobre cada um dos principais teóricos, ou pelo menos de alguns dos principais. Para a gente comentar todos eles, nós precisaríamos de mais um curso de 1 ano e meio no mínimo. Mas, pelo menos, alguns dos principais a gente vai conseguir comentar nas 40 horas da segunda unidade. O nosso objetivo, pessoal, enquanto disciplina de fundamentos em administração, é explanar e experienciar o papel do administrador e das funções administrativas nas organizações. E eu vou explicar detalhadamente o que é que eu entendo como papel. O que são funções da administração, o que são organizações, o que é que diabo que é o tal do administrador, por que eu estou estudando sobre isso, e por que em 1 ano e meio eu ainda não consigo falar sobre tudo o que se espera de um administrador. A gente vai conversar sobre todas essas coisas ao longo da nossa disciplina. E antes da gente continuar, vamos voltar um pouquinho para a pedagogia. Desculpe, para a andragogia.
E a propósito, eu queria que vocês conhecessem um professor, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, já tenham lido sobre ele, ou visto vídeos dele, é o professor Clóvis de Barros Filho. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo dele. Você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Tem brio. Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Olha lá. Para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. Nasceu para coió, não é não pode. Isso te fere a alma. Cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. Hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar. E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é um tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Tenha sangue. Reaja. Professor, eu não faço questão nenhuma de... Tudo bem. Fiz o que eu pude. No meu também, mas parou. Por quê? Porque é isso mesmo. Né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara. Né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Aí você lê a porra da frase, lê circuito, e você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é. Então, você tem que se sentir incomodado. Professor, travou o vídeo. Eu acho que a internet dele que caiu. Professor, o vídeo parou. Oi, pessoal, estão aí? Professor, o vídeo travou. Voltou o áudio. Eu notei. Eu não sei exatamente quando eu notei, se já tinha acontecido, já estava há muito tempo.
Vocês viram até que parte, mais ou menos, do vídeo? O meu até Teorema de Pitágoras. Certo. Vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar tempo demais nesse assunto. Eu vou enviar esse... Apesar dele já estar no Google Sala de Aula, eu vou enviar esse vídeo para vocês no grupo do WhatsApp. A internet aqui do campus não está colaborando. Na próxima aula com vocês que eu estiver aqui no campus, eu vou tentar mudar o local que eu dou aula. Mas eu não vou ficar insistindo nele, não. Vou ter algumas coisas para discutir com vocês hoje. Vou avançar, tá bom? Mas, assim, o vídeo do Pierluigi Piazzi, que eu pedi para vocês darem uma olhadinha, ele não é tão diferente desse discurso grosseirão do Clóvis de Barros Filho. E ele, apesar de ser grosseiro, ele é verdadeiro, sim. Porque a gente acaba que se cobra ou de mais ou de menos quanto ao nosso desempenho intelectual. Porque conseguir entender, fazer ciência, entender o que se propõe a ser estudado, ele é um exercício que demanda músculo intelectual. Ele não é um levantamento de peso, mas ele é algo que dá trabalho. Ele não é uma coisa que você bebe hoje na fonte do conhecimento e amanhã você já compreende ele. Então a gente tem que ter paciência, porque nem tudo que a gente vai ler, nem tudo que a gente vai estudar vai ser facilmente compreendível, vai ser facilmente resolvível em uma sentada, certo? Então, é muito importante que vocês tenham essa paciência com vocês mesmos e tenham um senso de ler uma vez, não entendi, vou ler de novo. Ler 2 vezes, ler 3 vezes, ler 4 vezes. Eu vou ler esta merda até eu entender. É isso que vocês têm que ter em mente. E esse processo não precisa nem ser tão doloroso. Pergunta para o professor. Não está entendendo? Talvez tenha algo mais claro aqui, talvez tenha algum atalho, talvez tenha uma bengala que eu tenho que ter, bengala intelectual, para compreender o que está sendo dito. O Pierluigi Piazzi, que é a tarefa que eu estou passando para vocês hoje, discute esse e outros temas. E eu gostaria que vocês explicassem sobre isso, comentassem sobre isso, quanto à opinião e o quanto vocês se sentiram identificados ao assistir a palestra dele. O link está aí, vou colocar no WhatsApp também, já está no Google Sala de Aula, e eu gostaria que vocês me entregassem esse trabalho até a semana que vem, certo? Apesar do prazo estar ali o de 17, mas aquele prazo está equivocado. Como a mágica, se é que faz sentido chamar isso de mágica, como é que isso acontece? Pessoal, numa discussão andragógica, a gente parte do pressuposto que vocês estão tendo um contato experiencial aqui. E esse contato experiencial tem a ver com vocês entrarem na linha de frente com um conteúdo que talvez vocês não tenham visto da maneira que o professor encaixotou. Mas vocês têm um mínimo de expectativas, porque em algum nível vocês já viram algo naquele sentido. Esse é o contato experiencial, que ele é preenchido com uma imersão. É como se aqui com vocês eu fosse simplesmente apresentar um oceano que você pode colocar só o narizinho, mas você deve mergulhar se você quer, de fato, aproveitar esse oceano. E eu não quero dizer que eu tenho um oceano de conhecimento. Eu quero dizer que estamos conversando, enquanto ciência administrativa, sobre um campo de estudos que existe desde que a humanidade se entende como humanidade. Desde que a gente saiu das árvores, desde que a gente evoluiu para Homo sapiens sapiens, nós, de alguma maneira, fazemos administração. Porque nós fazemos interação entre pessoas. Pessoas que se juntam em nome de um objetivo.
O que seria uma sociedade de maneira bem simples e grosseira? Uma sociedade seria um conjunto de pessoas sob o mesmo objetivo que se identificam em aspectos culturais. E essa identificação torna, em algum nível, que elas consigam se unir. E como se unir, eu não estou querendo dizer que a vida em sociedade é todo mundo fazendo uma ciranda, se abraçando e se beijando. É lógico que não. Eu estou dizendo que, minimamente, nós conseguimos nos unir em nome de alguns objetivos, nem que seja comer. Lá vai o gordo falando em comida de novo, mas é isso. Nem que seja minimamente plantar trigo para comer pão, cavar um túnel para conseguir ter acesso a determinados recursos, cavar um poço para beber água. Essas coisas a gente não consegue fazer sozinho. Então, nós precisamos coexistir para continuar existindo. Mas, assim, o que eu quero dizer do ponto de vista andragógico, eu já comecei a entrar no que é o nosso campo de estudo, na discussão sobre o que é a administração, mas eu queria dizer que a aprendizagem propriamente, ela tem relação com você ter um contato experiencial, imergir nesse contato e num terceiro momento, então, a partir do momento que eu exercitei, experimentei, firmei estudos e eu passei a poder ensinar aquilo, é que eu posso de fato dizer que eu aprendi. Eu tenho certeza que uma ou duas coisas que eu comentei até agora, talvez você tenha achado interessante. Talvez o vídeo do professor Clóvis te despertou coisas que você achou interessante, mas talvez essas coisas interessantes você ainda não consiga passar adiante, porque você ainda não aprendeu. Talvez você entendeu, mas não aprendeu. E é por isso que a gente decora para bexiga de uma prova, quando sai lá fora, leva uma topada e esqueceu tudo. Porque a gente não aprendeu. No máximo, a gente entendeu. Talvez foi até menos do que isso. Caiu de novo a internet. Travou aqui para mim.
Pessoal, de novo, né? Estão me ouvindo? Professor, Eu tô estava aqui 10 minutos falando. estão Aí eu falando achei... aqui que você deveria receber o chip também. Ai, é mesmo, viu? E o que é mais chato é porque eu tô aqui no campus, né? Não tô nem na minha casa para vocês zoarem que eu não paguei minha internet. Mas, pessoal, vocês pararam onde, hein? Porque eu falei uns 10 minutos até perceber que vocês não estavam me ouvindo. Até levar a topada, mais ou menos, aí pronto. Então não falei nem 10 minutos, não, graças a Deus. Vamos lá. Deixa eu tentar mais uma vez. Só que dessa vez eu vou ser mais esperto e vou deixar o celular aqui para eu ver se eventualmente eu cair de novo. E o meu celular vai ficar ligado no meu 3G e não na internet do campus. Poxa, isso daí deu que eu saí. Tá difícil, Brasil, tá difícil. Mas vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos de novo, né? Como eu dizia na aritmética, ficou surdo, né? É estratégia para vocês não dormirem. Vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Como a mágica acontece? Eu vou tentar voltar um pouquinho, porque esse anagrama aí, eu gosto de chamar ele de ceia, de ceiar, porque o ato de aprender tem relação direta com o ato de nos alimentarmos, mas intelectualmente. Olha o gordo de novo falando. Primeiro, contato experiencial. A partir desse contato experiencial, em que você confronta o que tem sido discutido em sala de aula com tua experiência sobre aquilo, a partir de leituras que você tem, de algum outro curso que você fez, de repente é algum outro livro que você leu de algum outro autor discutindo aquele tema. Esse contato experiencial, como o nome sugere, tem a ver com você experimentar o que você está ouvindo, para ver se aquilo tem algum tipo de nexo de casualidade com o que você vive. E se tiver, certamente vai fazer muito mais sentido. Se não tiver, eu peço para você ficar aberto ao ponto de deixar a porta aberta e, pelo menos, tentar entender. Não necessariamente tudo que nós vamos estudar tem a ver com coisas que vocês já viram. Apesar do nosso campo de estudo, enquanto área da ciência, da administração, ciências sociais aplicadas, isso tem uma relação direta com o que nós vivenciamos em nosso dia a dia. Mas, eventualmente, pode acontecer coisas campos, que você, de alguma maneira, nunca teve contato. Depois desse contato experiencial, você vai imergir, estudar, ler, exercitar, pesquisar. Você vai, de alguma maneira, mergulhar naquele oceano. Não coloque só o narizinho, não, gente. Não coloca só o pé, não. Mergulha de vez. Vamos estudar essa bagaça. Vamos ver lá o que é que o Kotler falava. Vamos ver o que é que o Taylor tinha para ensinar. Vamos conhecer um pouco mais sobre o Herzberg. Vamos falar sobre a escola humanista. Vamos entender o que diabo que é um fluxo de caixa. Vamos compreender a importância da economia e o que é taxa Selic. Será que eu consigo investimentos melhores? O que será que eu posso compreender da minha vivência em coletivo? E aí a gente vai ter aprendido. Porque a aprendizagem tem relação com você poder compartilhar o pouco ou muito que você sabe.
Talvez tenha acontecido de você achar que aprendeu algo, mas na verdade você só tem entendido sobre esse algo. E quando você apenas entende, é porque você não se aprofundou como poderia. Está faltando um pulo de grilo, ou talvez um pulo de canguru, para você, de fato, dizer que aprendeu. Porque é necessário esforço. É bunda na cadeira, não tem muito o que fazer. Eu não tenho como fracionar a administração em 20 aulas sobre um assunto que vai, de alguma maneira, revolucionar a tua vida. Porque, de novo, olha lá a história do Camões, está na mão de vocês. Estar disposto ou não a aprender. É uma ponte que, para ser construída, os dois lados vão se encontrar em determinado momento. E veja, já entrando agora no nosso campus de estudo, da administração propriamente, essa ponte, no nosso caso, ela é tão positiva que não necessariamente vocês vão trabalhar como administradores quando saírem do curso. Mas eu tenho certeza, tanto quanto o sol vai nascer amanhã, que se você estudar, se você aprender alguns dos nossos conceitos, você vai conseguir utilizá-los, inclusive, em outra profissão. Inclusive em outras profissões que, porventura, vocês tenham. Porque a administração é um tema do nosso dia a dia. Nós usamos a administração tanto quanto usamos português. É sério. Eu estou falando sério mesmo. Quando você vai ter que fazer uma viagem de família e você não pode colocar o teu primo tal com tua prima tal, porque senão sai faísca, você está gerenciando eventuais conflitos. Quando você recebe teu salário e separa a grana da cachaça, a grana do remédio e a grana da feira, você está gerenciando recursos. Quando tu vai lavar um prato, uma pia de louça suja, e você separa os pratos primeiro, os copos de um lado, as coisas mais frágeis do outro, você está organizando os recursos disponíveis para otimizar o tempo gasto naquela tarefa. Administração, administração e administração. Talvez você não conhecia isso pelo nome, mas experimenta colocar em prática algumas das coisas que vocês vão ver no próximo ano e meio. Eu tenho certeza que sua vida vai, de alguma maneira, se transformar. Nem que seja pela compreensão de que viver em sociedade é muito mais difícil do que parece. Nós temos dúvidas individuais, nós temos desejos individuais, valores, necessidades, tudo que vai se acumulando em nós mesmos. E é muito difícil viver com isso. É muito difícil se aguentar. Já parou para pensar nisso? Puta merda, como tem dias que eu estou insuportável. Se você não é assim, você deve ser estudado, porque tem dia que a gente tá foda, a gente não se suporta, não. Paralelo a isso, a gente tem que suportar os outros. Meu amigo, é de lascar um negócio desse. E como é que a gente faz para se aguentar e aguentar os outros? Convivendo em organizações. As organizações são aglomerações humanas feitas para pessoas que se uniram em nome de um ou vários objetivos. Simplificando, uma organização é um grupo de pessoas que juntas são mais fortes. Juntas, elas se acomodaram para conseguirem sobreviver num ambiente hostil como a selva. Juntas, elas conseguiram construir monumentos incríveis como as pirâmides. Ou você quer me dizer que foram pessoas aleatoriamente jogando pedra por ali? Tivemos gestão na construção das pirâmides.
Tivemos gestão na condução das grandes religiões que, por exemplo, atravessaram o deserto. Tivemos junção de pessoas que se uniram em nome de um objetivo. E isso, gente, é a administração. Isso é o que a gente, de alguma maneira, tem que refletir e aperfeiçoar, porque é nossa missão otimizar a convivência de grupo. É o que a administração faz, mas vamos pensar mais sobre isso. O que seria ela? Um conhecimento aplicado? Então, professor, quer dizer que a administração é sempre que eu tiver um monte de gente junta querendo fazer algo. Se você quiser uma definição mais vulgar sobre o assunto, sim. Então, professor, um bloco de carnaval que se junta para encher o pote é uma instituição administrativa. Numa perspectiva de grupos informais, sim. A gente não tem sempre aquela pessoa que faz a cotinha da cerveja? A gente não tem sempre aquela pessoa que aluga um espaço? A gente não tem sempre aquela pessoa que, de alguma maneira, ajeita o som? Se você preferir numa instituição um pouco mais séria, vamos falar de uma igreja. Você tem um líder dentro da igreja, que ele congrega outras, e essas outras vão se unir em nome de um objetivo que é adorar um determinado Deus. E para elas fazerem isso, elas precisam juntar recursos. Eu vou doar um saco de cimento, eu vou doar um milheiro de tijolo, e aí elas vão se juntando e constroem um templo. Para fazer isso é necessário gestão. Não é à toa. Indiferente a você acreditar num Deus todo-poderoso ou não, indiferente a você atribuir a ele todas as coisas que acontecem ou não, o fato é que para as coisas saírem do plano das ideias, elas passam pelo papel. Elas, de alguma maneira, saem da nossa cabeça para o papel, e quando a gente coloca aqui, a gente mostra às outras pessoas e dá um tapa nesse papel, vai melhorando daqui, lapidando dali, e em algum momento a gente tira a ideia do papel e ela se transforma num eventual projeto. Isso é um conhecimento aplicado. É uma ciência, meu povo. A administração é científica? Segundo vários autores, não. Segundo alguns autores, uma definição mais grosseira sobre o que seria ciência, a administração, por não ser replicável em um método unificado, ela não se enquadra como ciência. Eu discordo, a administração é ciência também. Mas é um tipo de ciência que, do ponto de vista epistemológico, me perdoe a palavra feia, mas eu não conheço um sinônimo para isso. Eu não estou xingando a mãe de vocês, não. Epistemologia é um campo de estudo que diz respeito a falar sobre o desenvolvimento do conhecimento. E aí, nesse quesito, nós temos na administração uma característica interessante, porque eu tenho coisas que eu faço aqui em Tabuleiro do Norte, vou lá para Limoeiro do Norte, abro uma empresa com as mesmas características, o mesmo tamanho, o mesmo produto, as mesmas características de tudo, mas eu quebro em Limoeiro e em Tabuleiro eu dou certo. Então, se um troço desse não é repetível, como é que eu vou chamar de ciência? Tem essa discussão. O que as pessoas se esquecem é que toda ciência percorre um método científico em que as condições para um determinado experimento são repetíveis naquelas condições. Nas condições normais de temperatura e pressão, a água vai ferver a 100 graus. Mas se eu subir no Monte Everest, eu não tenho as mesmas características de pressão. Então, a água não ferve mais a 100 graus. E a química deixou de ser ciência? A física deixou de ser ciência por isso? Esse pessoal que diz que a administração não é ciência, não entende de ciência não, pessoal.
É isso. É arte? A administração é arte? Alguém pode me dizer o que é arte? Olha, alguém ligou o microfone e desistiu de falar, foi isso? Ligar, pensei que tinham ligado o microfone, aí Lígia Dantas saiu. Vocês estão de sacanagem comigo, é isso? Gente. Professor, Oi. vou falar um pouco assim sobre o que eu entendo, né, por arte, que eu acho que geralmente vem de algo que você desenvolve, muitas vezes é um dom. Eu vejo como um dom, né? Porque, por exemplo, quem luta capoeira ou quem desenha, essas coisas, acho que aquela pessoa já nasceu com aquele dom de desenvolver aquela arte. Então a gente vê muito a arte como isso, como algo que a pessoa faz. Obrigado pela contribuição. Eu não consegui ver seu nome, me desculpe. Mas, obrigado. Eu entendo arte como algo relativo a um sentimento que é despertado. E a arte, ela é muito difícil de caracterização, mas, ao mesmo tempo, a gente pode, quando se depara com algo incontestavelmente incrível, a gente sabe disso. Eu não entendo porra nenhuma de música clássica, mas eu sei que a Quinta Sinfonia é massa. Eu não entendo nada de pintura, mas eu sei que a Mona Lisa é um ponto fora da curva. Então, quando a gente se depara com instituições que, de alguma maneira, engrenam uma coisa como nunca antes foi visto e revoluciona um determinado mercado, fazendo, às vezes, coisas contraditórias. Porque o Steve Jobs acreditava, por exemplo, que os computadores deveriam ser restritos a um público específico. O Bill Gates, ele queria popularizar os computadores para todo mundo. E os dois conseguiram sucesso fazendo coisas contrárias. O que é que isso tem a ver com arte? Eu trago essa discussão para a gente pensar em arte como um movimento que nos desperta incômodo, reflexão. E a administração tem relação direta com isso quando analisamos práticas contraditórias. Práticas que muitas vezes parecem opostas, porque na segunda unidade, na N2, a gente vai ver teorias que são contraditórias entre si. Enquanto o Maslow, por exemplo, discutia pessoas como o cerne de uma instituição, o Fayol falava sobre a estrutura dela como ponto central, e era a partir disso que a instituição iria se desenvolver. Então, nós temos respeitados pesquisadores da administração, ou pelo menos estudados na administração, que dizem coisas opostas, mas que são consideráveis. A administração seria um instrumento político? Gente, as pirâmides não foram feitas a partir de uma roda de ciranda, não. Foi chicote, foi pé, foi escravidão. A administração pode ser, sim, mal utilizada. Ou você acha que, na Segunda Guerra, o Hitler convenceu as pessoas, a partir de sua oratória, sem utilizar técnicas de convencimento, liderança e gestão? Professor, eu vou estudar um campo de estudo que fez o Hitler matar 6 milhões de judeus? Está pensando negativo. Você vai estudar a ciência que foi utilizada também por instrumento por um cara como Jesus, enquanto liderava as pessoas por meio do amor. Amar ao próximo como a ti mesmo nada mais é do que o exercício de melhorar a convivência entre pessoas. Então, a administração também é um instrumento político. Vamos para uma definição um pouco mais técnica.
A palavra administração, ela vem do latim. Alguém pode ler esse quadro aí para mim, por favor? A palavra vem do latim, ad. Alguém lê isso para mim? A A palavra palavra vem... vem do latim. Pode começar. Posso falar? Pronto. Pode falar. A palavra vem do latim ad, que significa direção para, tendência para, e minister, subordinação ou obediência, e significa aquele que realiza uma função abaixo do comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. O que vocês entendem pensando um pouquinho sobre o que vocês acabaram de ler? Eu digo vocês, mas eu não estou perguntando necessariamente para quem leu. A pergunta é aberta para toda a sala, certo? Quem quiser falar. Vamos ler essa de Maximiano aí? Um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo ou conjunto deles. Além de objetivos e recursos, as organizações têm dois outros componentes principais: processos de transformação e divisão do trabalho. O que é que vocês acham? O que é que vocês entenderam sobre essas falas? Rapaz, todo mundo falando assim ao mesmo tempo, eu não consigo entender não, viu? Vamos avançar. Talvez agora fique um pouco mais claro. Gente, administrar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras, administrar é gerenciar recursos para um determinado fim. Administrar é pegar as paradas que estão lá, ajeitar elas para fazer algo. Só que para pegar essas paradas que estão lá, sozinho eu não consigo. E as pessoas não podem e não devem ser vistas como parte daquelas paradas que estão lá. Então eu vou gerenciar recursos, sim, mas eu vou liderar pessoas, porque eu não gerencio pessoas. Pessoas não são coisas. Então administrar tem a ver com reunir os recursos existentes, liderando as pessoas que estão imersas nesses recursos existentes para fazer alguma coisa. Resumindo, o que o Maximiano falou foi o quê? Eu tenho um conjunto de objetivos, eu tenho um trabalho que é dividido, ou seja, eu vou liderar as pessoas delegando funções a elas, e eu vou transformar algo. Porque essa caneta que vocês estão vendo aqui, espero que esteja claro aí para vocês, ela não nasceu da ideia simplesmente de alguém. Ela foi feita a partir de pessoas que juntaram plástico. Essas pessoas coloriram esse plástico. Essas pessoas transformaram esse plástico, juntando com outros componentes, nesse troço que está aqui na mão de vocês. O nosso campo de estudo, separado em uma definição grosseira, significa aquele que trabalha, aquele que presta um serviço para alguém. Nem todo administrador vai ser dono. Nem todo administrador ele vai ser o proprietário dos recursos que ele administra. O administrador, acima de tudo, é alguém que presta um serviço a alguém. O administrador, acima de tudo, é alguém que organiza os recursos para maximizar esses recursos. E aí, gente, nós utilizamos alguns instrumentos. Nós temos a humanidade de uma maneira grosseira, que percebendo que ela ia se matar, se todo mundo ficasse fazendo só suas próprias paradas, ficasse sozinho, ela se organizou em grupos, ela se juntou em organizações. Lá na Mesopotâmia, começaram a partir de igrejas, começaram a partir de religião. Essas religiões,
essas pessoas que se juntaram em tribos, elas foram deixando o sistema deles um pouco mais complexo. Ela foi elegendo líderes. Esses líderes gerenciavam essas famílias e elas iam, de certa forma, trocando o que tinham. E nisso, para que essas trocas não acontecessem de maneira aleatória, em que houvesse caos, porque a humanidade, basicamente, é um jogo de forças. Basicamente, a humanidade tem a ver com um animal que ele não só devasta os recursos que existem lá, mas ele passa por cima de quem estiver por perto, se isso for possível. Então, a administração seria um campo de estudo para minimizar esses danos, para que eu consiga utilizar os recursos que tenho de uma maneira menos agressiva, mais harmônica e mais própria para o ambiente em que eu estou interagindo. E, modernamente, nós podemos separar a administração em grandes áreas. No nosso curso, nós vamos ver essas 6 grandes áreas. Hoje, nós temos o Conselho Federal de Administração, que ele coloca até mais áreas existentes. Mas, de maneira geral, elas são variações dessas 6 que eu estou mostrando aí. Eu posso falar do marketing, que, bebendo da psicologia, bebendo da própria administração, ele vai, de alguma maneira, discutir como eu vou promover trocas. O marketing, gente, aprendam de cara. Marketing não tem a ver com vendas. Marketing tem a ver com trocas, com relacionamento. A venda é a ponta. Caiu de novo. Professor, travou. Tô vendo. Tá difícil, Brasil, mas estamos acabando. Estamos mais perto do que longe. Vamos lá. Onde é que eu estava? Eu estava falando do marketing. Oi? A venda é a ponta do Perfeito. marketing. Obrigado, Lígia. As vendas são a ponta do iceberg. O marketing não visa simplesmente vender. O marketing visa trocar. Ele é uma ciência, ele é um campo de estudo que tem relação direta com você promover relacionamento entre as partes. E isso é feito a partir de estudos psicológicos, compreensões econômicas, socioeconômicas. Existe todo um plano de fundo por trás que vocês vão ver com mais detalhes a partir do próximo semestre. Engenharia da produção, ou simplesmente produção, já é um campo de estudo mais relativo ao chão de fábrica. Aqui eu vou pegar a gestão da informação, eu vou pegar o controle da qualidade. Existe na nossa disciplina de Fundamentos em Administração uma escola que vai estudar isso diretamente. E essa parte da nossa disciplina, essa parte da administração, ela é irmã gêmea da logística. A logística que bebe de economia, de direito, de contabilidade, sobretudo de gestão de processos, em que eu vou verificar como é possível promover um fluxo adequado entre informações, produtos e, por que não dizer, clientes. Um quarto campo de estudo possível seria a gestão de pessoas, que bebe de novo da psicologia, gerenciando equipes, liderando equipes. Afinal, quando você está falando de pessoas, você não pode colocá-las simplesmente como recursos. Existem pessoas sem negócios, mas não existe negócio sem pessoas. Então, é crucial que a gestão de pessoas seja um campo minimamente reconhecido por nós que estamos estudando a administração. Finanças, basicamente, é o alicerce da nossa casa. Afinal, não adianta eu ter a melhor ideia do mundo se eu não tiver recursos para colocá-la em prática. E ter recursos para colocar em prática não significa ter muitos recursos. Muitas ideias geniais começaram numa garagem. Eu citei hoje para vocês a Apple, a Microsoft, que são duas empresas de garagem, começaram em garagem. O que a gente conhece hoje... A Cacau Show também. A Cacau Show, não sabia. Legal, César, legal. Existem grandes empreendimentos que começaram pequeno. E é até lógico isso, né, gente?
salvo algumas exceções de empresas bilionárias, de repente uma Tesla da vida ou uma SpaceX, elas de fato já começaram com muito capital, mas toda frondosa árvore já foi meramente uma semente. Então, salvo algumas exceções, as empresas bilionárias que a gente conhece hoje já foram pequenas. Gestão pública é outro campo que tem relação conosco, porque tem a ver com nossa vivência em coletivo, guiada por nossos representantes, guiada por pessoas eleitas ou indicadas para fazerem serviços públicos. E a gente tem sim que conhecer um pouco sobre isso para dizer que entendemos sobre o nosso campo de estudo. Campo de estudo esse, agora eu já começo a fazer a ponte para os nossos próximos assuntos, ele passa pela economia. A economia, ela tem a ver com o estudo dos recursos disponíveis. Essa palavra economia significa estudo do lar, significa o estudo da casa e nossa casa e os recursos que o cercam. E existe uma discussão bem densa sobre o que é que vem primeiro, economia ou política, política ou economia. A gente pode discutir a política como a definição de interesses coletivos. E esses interesses coletivos, eles de certa forma guiam como nós utilizamos nossos recursos. Nós, enquanto sociedade, em algum momento decidimos que valeria a pena inundar uma cidade, ali em Jaguaribara, para colocar uma barragem. E essa decisão, ela foi econômica sim, porque entendemos naquele momento que a barragem ia trazer mais benefícios do que os malefícios de promover essa inundação e tirar aquelas pessoas de lá. Mas essa decisão foi sobretudo política, porque não foi natural, não foi óbvio, não foi lógico, não foi uma coisa de parabéns, eu adoraria sair daqui. Gente, alguém levantou a mão. Se quiser falar, fica à vontade. Não sei se foi acidente, mas, enfim, pode falar se quiser. E aí, gente, a administração tem uma coisa com não apenas o fazer, mas o fazer. Fazer com que seja feito. E veja, esse cacuete, essa fala feia, repetitiva, de fazer, não estou dizendo simplesmente que a gente vai mandar nos outros, obrigar os outros a fazerem, mas é um exercício até de humildade, pelo contrário, é a percepção de que nós sozinhos não conseguimos nada, então precisamos influenciar outras pessoas para que elas façam, e fazemos isso utilizando técnicas administrativas. Esse gerenciamento parte com a gente lidar com recursos limitados, confrontados por desejos ilimitados. Todo mundo aqui gostaria de ter um iate. Todo mundo não, me desculpem. Mas muitos de nós aqui gostaríamos de ter um iate, mas não ia ter nem o Rio Jaguaribe, nem ele ia ser o suficiente para se todo mundo tivesse um iate. O que ia acontecer com a nossa economia se nós tivermos um volume de capital tão alto? Quanto é que ia custar um iate se todo mundo tivesse muito dinheiro para comprá-lo? O preço tem uma relação com a dificuldade para conseguir aquilo. E isso tem relação direta com a inflação. Isso faz parte dos nossos próximos assuntos. E a economia e a administração são irmãs nesse debate. Os recursos são limitados. Se todos os países do mundo consumissem como os Estados Unidos consomem, seriam necessários 4 planetas Terras. Até onde eu sei, a gente só tem um. O que a gente vai fazer com esse um? É preciso compreender os desejos e necessidades existentes. Os nossos funcionários desejam sair cedo e ganhar mais dinheiro. Nós, gestores, não temos nem dinheiro, nem tempo disponível para estar dando dessa forma. Como é que a gente mantém uma equipe motivada?
nem sempre dando o que ela quer, pensando na necessidade conjunta. E aí entra a parada mais interessante da administração, porque a missão essencial dela é conciliar interesses. Recapitulando, o que eu quis dizer para vocês hoje, nessa parte mais técnica da nossa conversa, foi que a administração é o campo de estudo que diz respeito ao gerenciamento de coisas e liderança de pessoas. E isso é feito a partir do concílio de desejos e necessidades, em que nós consideramos os objetivos do grupo, e esses objetivos são a diretriz, são eles que iluminam, guiam como nós vamos priorizar e quais são os desejos que priorizaremos ou deixaremos de lado em nome de necessidades que se harmonizam mais com as metas do nosso grupo. E, por fim, isso é feito a partir de habilidades técnicas e humanas, ou numa perspectiva um pouco mais 2021, podemos falar de habilidades soft e habilidades hard. As habilidades mais hard eu posso ensinar para vocês com as nossas discussões no nosso próximo ano e meio de curso. A gente pode falar sobre técnicas de planejamento estratégico, nós podemos discutir sobre o gerenciamento de conflitos em grupo, nós podemos falar sobre liderança, podemos falar sobre técnicas administrativas de controle. Mas no frigir dos ovos, isso só vai ser bem equilibrado quando nós temos habilidades humanas que se relacionam harmonicamente com essas habilidades técnicas. Eu estou falando de empreendedorismo, de liderança, de carisma. E se você não tem essas coisas, não acho que você não pode ser um administrador. Mas reconheça que talvez, para gestar um grupo adequadamente, será necessário você ter uma parceria que, de certa forma, consiga uma ou várias dessas características mais humanas. E aqui entra uma diferença interessante entre o empreendedor e o administrador, que vai ser tema de outros encontros nossos. Eu não gostaria de queimar cartucho e nem gostaria de cansar vocês com todas essas discussões. O que eu queria expor para vocês hoje, em primeiro lugar, foi uma reflexão um pouco mais andragógica sobre a necessidade de vocês se doarem, se dedicarem, é bunda na cadeira mesmo. E, num segundo momento, explicar um pouco sobre o que é o nosso campo de estudos, o que é a administração, e eu espero que, a partir dessa explicação, tenha ficado claro o quanto ela é importante e o quanto falta dela para que nós consigamos viver melhor. Eu tenho certeza que se os nossos gestores, se os nossos líderes fossem mais administradores, nós estaríamos em condições melhores, tanto do ponto de vista físico, quanto espiritual, material, intelectual, e certamente é uma conta que já chegou e vai ser ainda mais cara se nós não nos capacitarmos um pouco mais sobre esse campo de estudos. Ok, galera? Beleza. Dúvidas? Yasmin Ribeiro levantou a mão. Professor, esses slides ficam lá na área? Ainda não, mas vou colocar. Pronto. E vou colocar também... na verdade, o vídeo já está. Eu vou colocar essas coisas no grupo do WhatsApp também, certo? Que mais? Vocês podem dizer também algum ponto que incomodou vocês, alguma sugestão para a gente conversar nos nossos próximos encontros.